Bem-vindos, exploradores das Escrituras. Hoje abrimos a porta antiga para Gênesis, capítulo 6. Um limiar onde a corrupção humana cresce, a tristeza divina é expressa, e um plano de preservação toma forma. Ouçam com coração firme, enquanto o mundo de Noé se ergue diante de nós. Um mundo tremendo sob o peso da violência, e ainda assim, abraçando uma aliança de misericórdia. Preparem-se. Não para espetáculo, mas para encontro. Deixem as distrações caírem enquanto nos aproximamos do texto com reverência e fome de entender. Oremos. Deus Santo, fonte de sabedoria e juiz de toda a terra, aquieta nossos pensamentos dispersos e aguça nosso discernimento. Enquanto entramos em Gênesis 6, concede-nos humildade para receber o que é difícil, coragem para enfrentar o que é verdadeiro, e admiração por tua justiça e tua misericórdia mantidas juntas. Guarda-nos da presunção. Abre nossos olhos aos padrões do pecado e aos caminhos da fé. Ensina-nos através da obediência de Noé. Expõe nossos próprios corações e atrai-nos para a vida que tu pretendes. Amém. Leitura. Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, e até ao réptil, e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de todo o vivente de toda a carne, 2 de cada espécie, metê-los-ás na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie entrarão a ti, para os conservar em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Respirem fundo e mantenham a cena diante de seus olhos. Um mundo transbordando de vida, mas apodrecendo nas raízes. Um Deus cujo coração está entristecido. Uma única família chamada a confiar além da compreensão. Medidas precisas de uma arca erguendo-se como refúgio em uma era violenta,
uma aliança falada antes da tempestade. No estudo que se segue, pesaremos o mistério dos filhos de Deus, consideraremos a fama dos homens valentes e enfrentaremos o retrato severo da imaginação humana inclinada para o mal. Ouviremos a cadência do julgamento e da misericórdia, traçaremos o projeto da arca e a forma da obediência, e perguntaremos o que significa andar com Deus quando a terra está corrompida. Mantenham suas mentes atentas e seus corações responsivos. O texto nos confrontará, nos esclarecerá e nos chamará. Agora, passemos da leitura para a reflexão, e da reflexão para o entendimento. Da leitura ao entendimento, Gênesis 6 nos convida a um limiar solene. O mundo está se desfazendo através da corrupção humana. Mas o propósito de Deus para a vida é preservado através da aliança e obediência. O que se segue é um estudo focado e interpretação do capítulo, mantendo a gravidade do texto enquanto abre seus símbolos antigos, linguagem e contexto para ouvintes modernos. Gênesis 6 está na porta da narrativa do dilúvio, Gênesis 6:9, um relato cuidadosamente elaborado que se lê como um ciclo de descriação e recriação. A linguagem ecoa Gênesis 1. Assim como a criação enche a terra, a violência também a enche. Onde Deus uma vez viu que era bom, Ele agora vê que a maldade humana é grande. A história não é meramente sobre catástrofe, é sobre a fidelidade de Deus no meio da infidelidade humana. No Antigo Oriente Próximo mais amplo, histórias de dilúvio como Atrahasis e a epopeia de Gilgamesh falam de um cataclismo que reinicia a história humana. O relato bíblico se destaca pelo enquadramento moral. O julgamento surge do mal humano generalizado, e a salvação se desenrola através da aliança, não do capricho divino. Filhos de Deus e os Nefilins. Essas linhas enigmáticas geraram 3 interpretações duradouras: visão dos seres divinos, filhos de Deus, hebraico Ben Elohim, como seres celestiais que transgridem sua esfera, apoiado pelo uso da frase em Jó 1:6, 2:1, produzindo os Nefilins, poderosos ou guerreiros infames. Visão setita. Os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete casando-se com as filhas dos homens, da linhagem de Caim, simbolizando o compromisso da aliança. Visão real, tirânica. Filhos de Deus, como reis antigos reivindicando o status divino que tomam esposas à força, multiplicando a violência. Cada leitura visa explicar o surto de poder sem lei. O texto enfatiza consequência mais que mecanismo, uniões transgressivas, tomada desenfreada e o surgimento de homens poderosos de renome alimentam uma cultura onde a força eclipsa a justiça. O termo Nefilim provavelmente denota figuras formidáveis, elites violentas, não necessariamente gigantes míticos. Embora a memória posterior os associe com grande estatura. Compare Números 13:33. 120 anos. 2 leituras plausíveis existem. Limite de vida. Deus limita a longevidade humana a 120 anos, restringindo a expansão do mal. Relógio regressivo. 120 anos é o período de paciência divina antes do dilúvio. Tempo para Noé construir, avisar e esperar. De qualquer forma, o versículo sinaliza um ato de misericórdia à medida em meio ao julgamento iminente. Tristeza divina e linguagem antropomórfica. O texto diz que o Senhor se arrependeu ou se entristeceu por ter feito a humanidade. A Escritura frequentemente fala de Deus com linguagem semelhante à humana, para que possamos compreender realidades relacionais. Deus não é indiferente. Isso não é inconstância, mas uma forma de revelar que o mal verdadeiramente fere o relacionamento divino-humano. O versículo "Isso o entristeceu em seu coração" sublinha a seriedade moral. O pecado não é meramente quebra de regras, é partir o coração. O julgamento, então, não é raiva divina desencadeada, é a resposta moralmente coerente do santo a um mundo inclinado à autodestruição. Mas Noé achou graça. A graça precede a obediência. Noé é descrito como justo, íntegro em sua geração, e alguém que andava com Deus,
ecoando a intimidade de Enoque com Deus. Em uma era violenta, andar com Deus significa viver uma fidelidade distinta e constante, não barulhenta, não chamativa, mas duradoura. A justiça de Noé é relacional e prática. Logo será medida em madeira, piche e trabalho paciente. Corrupção e violência. A terra está corrompida, hebraico shashat, arruinar, estragar, destruir e cheia de violência. Hebraico hamas, transgressão, brutalidade. A repetição é marcante. A corrupção arruína o que Deus fez bom, e a violência permeia cada camada da sociedade. O veredito de Deus não é apenas sobre atos individuais, mas sobre um sistema que se tornou estruturalmente ruinoso. O julgamento espelha a realidade. O que a humanidade arruinou será arruinado em retorno. Um bumerangue moral. A arca como espaço-salvação. O comando detalha um vaso de preservação. Tebá. A palavra hebraica para arca, Tebá, aparece apenas aqui e em Êxodo 2 para o cesto de Moisés. Ambas são caixas, ordenadas por Deus de libertação que carregam vida seguramente através de águas de morte. A ressonância é deliberada. Em ambas as histórias, Deus cria um resgate dentro do julgamento. Materiais. Madeira de gofer é incerta em espécie. Piche provavelmente se refere ao betume, uma impermeabilização comum na Mesopotâmia. Dimensões: 350 x 30 côvados. Um côvado varia aproximadamente 45-52 cm, tornando a arca cerca de 135-155 metros de comprimento. Suas proporções favorecem estabilidade sobre manobrabilidade. Esta não é uma nave de conquista, mas um refúgio destinado a flutuar através do caos. O design tem uma porta lateral, uma abertura no topo, o termo janela ou tsohar é debatido, e 3 andares. A arca funciona como um cosmos em miniatura: luz do céu acima, camadas de seres vivos dentro, águas abaixo, criação salvaguardada dentro de um mundo de madeira. Julgamento, aliança e provisão. Deus anuncia o dilúvio, mas imediatamente promete: estabelecerei minha aliança contigo. Aliança, hebraico berit, é o batimento cardíaco da esperança bíblica. Deus se compromete a preservar vida e futuro. Noé deve trazer pares de animais, macho e fêmea, antecipando o detalhe mais completo no capítulo 7, onde animais limpos aparecem em maior número. Armazenamento de comida e cuidado das espécies não são incidentais. Obediência inclui fidelidade mundana e material. Salvação é prática. Segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim fez ele. Obediência é o refrão da história de Noé. Em um mundo de desejo desenfreado, tomaram qualquer uma que escolheram. Noé se restringe à palavra de Deus. Se o pecado é a recusa de aceitar limites, a justiça é a disposição de viver dentro dos sábios limites de Deus. Gênesis 6 esboça um padrão que percorre a Escritura: descriação e recriação. O dilúvio desfaz a ordem da criação, então Deus traz um mundo renovado. O caos não é a palavra final, a aliança é. Julgamento e misericórdia. Estes não são rivais, mas parceiros. Deus julga o mal para defender a bondade, e ele preserva um remanescente para levar a promessa adiante. Graça, então, obediência. Noé recebe favor, então ele obedece. Salvação é dádiva de Deus. Ação fiel é nossa resposta. Arca como tipo. Cristãos primitivos viram a arca prefigurando Cristo e a Igreja, um lugar de refúgio, onde Deus carrega pessoas através do julgamento para a nova vida. Veja 1 Pedro 3, 20 e 21. As águas que julgam também significam purificação. O vaso que salva é o meio designado por Deus. O dilúvio bíblico compartilha características com relatos mesopotâmicos: aviso divino, um barco, animais, sobrevivência, sacrifício, mas diverge crucialmente. Em Atrahasis e Gilgamesh, os deuses agem por irritação ou conflito interno. Em Gênesis, o único Deus age por clareza moral e propósito da aliança. As diferenças importam. A história da Bíblia não é mitologia emprestada, mas uma reclamação teológica de uma memória cultural, reenquadrada para revelar o caráter do santo.
Estudiosos debatem se o texto descreve um cataclismo global ou regional. Muitos apontam para a linguagem antiga ampla. Toda a Terra, funcionando fenomenologicamente, falando do horizonte humano, junto com a possibilidade real de um dilúvio mesopotâmico massivo lembrado através das culturas. Não há evidência geológica conclusiva para um dilúvio mundial recente que corresponda à cronologia de Gênesis. No entanto, camadas significativas de dilúvio existem em sítios do Antigo Oriente Próximo. Qualquer que seja o escopo físico, o escopo teológico da narrativa é universal. Toda a humanidade está sob o julgamento de Deus, e toda a vida verdadeira depende da misericórdia de Deus. Através de Gênesis 6:9, a história forma uma grande simetria. As águas aumentam, atingem o pico e retrocedem. Comandos dados são cumpridos. Deus se lembrou de Noé. Está no ponto de virada. Gênesis 6 põe tudo isso em movimento. O diagnóstico moral, a seleção de um remanescente justo e o projeto de um santuário flutuante. A precisão convida à contemplação. A salvação de Deus não é improvisada. É medida, ordenada, suficiente. Gênesis 6 nos pede para nomear a violência que enche nosso mundo. Exploração, desprezo pela vida, a glamorização do poder e rejeitá-la nas raízes. Nos chama a construir arcas de obediência antes que as tempestades quebrem, lares moldados pela verdade, comunidades que abrigam os vulneráveis, hábitos que mantêm nossos corações à tona quando a cultura afunda. Andar com Deus hoje parece integridade silenciosa, preparação paciente e confiança de que o amor da aliança de Deus é mais forte que a maré de dilúvio de nossa era. Você está na história agora, não como espectador de ruína antiga, mas como construtor em uma era violenta. Gênesis 6 não é apenas sobre o que a humanidade uma vez se tornou. É sobre o que você pode se tornar se deriva com a corrente, ou o que você pode se tornar se anda com Deus. O mundo ainda se enche de barulho, desprezo e o glamour do poder. A linha do capítulo passa através de seu coração. Você tomará sem limites ou viverá dentro dos sábios limites de Deus? Você será moldado pela tempestade ou moldado para a tempestade? Aqui está a misericórdia dura de Gênesis 6. Julgamento e salvação se movem juntos. Deus se opõe ao que destrói a vida e preserva o que a sustenta. Isso significa que sua obediência comum, silenciosa, repetida, sem glamour, importa mais do que você pensa. A justiça de Noé não era um sentimento. Foi medida em madeira, piche, armazenamento de comida e trabalho paciente. Sua justiça será medida em escolhas, hábitos e as pessoas que encontram abrigo por causa de você. Torne este capítulo prático. Entre nele. Veja seu mundo claramente. Nomeie a violência que enche seu ambiente. A maneira como você fala quando está com raiva, o desprezo que se infiltra em sua vida online, os atalhos que você toma para se dar bem, as pequenas maneiras como você transforma pessoas em ferramentas. Você não pode resistir ao que se recusa a nomear. Construa antes da chuva. Noé não esperou a primeira gota de chuva para cortar a primeira tábua. Comece agora. Estabeleça uma âncora diária. Escritura em suas mãos. 10 minutos de silêncio. Uma oração breve. Torne isso inegociável. A construção da arca acontece uma tábua fiel de cada vez. Pratique limites santos. Os filhos de Deus tomaram tudo o que queriam. Você não fará isso. Escolha limites que protegem o amor. Jejue de uma plataforma que desperta inveja. Estabeleça uma hora de dormir para honrar seu corpo. Orce generosidade primeiro para que o dinheiro não o domine. Limites não são punições. São portas para a liberdade. Guarde sua imaginação. O texto diz que a imaginação humana estava continuamente inclinada para o mal. Recalibre a sua. Cuide do que você vê e ouve. Substitua o feed por alimentação da verdade. Salmos em voz alta, livros sábios, conversas que edificam. O que você repetidamente imagina é o que você está silenciosamente se tornando. Preserve vida ao seu alcance. A arca carregou vida através do julgamento. Carregue vida onde você vive.
Reconcilie-se com alguém antes que o ressentimento endureça. Ofereça proteção prática a uma pessoa vulnerável. Cuide da criação de maneiras pequenas e constantes. Abasteça sua arca com atos que mantêm outros vivos. Faça aliança com pessoas, não apenas ideias. A arca não foi um projeto solo. Encontre 2 ou 3 pessoas que andarão com Deus ao seu lado. Compartilhe sua regra de vida. Conversem semanalmente. Confessem honestamente. Celebrem a obediência como um esporte de equipe. O isolamento corrói. A comunidade da aliança sustenta. Obedeça ao que você já sabe. Noé fez tudo o que Deus lhe ordenou. Não tudo, apenas o que Deus lhe deu. Não pare esperando clareza perfeita. Faça a próxima coisa fiel. Diga a verdade naquela reunião. Delete a conta secreta. Apareça para seu filho. Honre sua família. A obediência abre a próxima instrução. Espere com paciência, não passividade. Seja 120 anos, uma contagem regressiva ou um limite, o tempo de Deus é misericórdia medida. Sua tarefa não é fabricar o tempo. Sua tarefa é permanecer na bancada. Continue aplainando a madeira. Continue selando as costuras. Perseverança é o ofício dos justos. Imagine isto. Sua casa se torna uma arca de paz em um bairro inundado de cinismo. Sua voz se torna um abrigo para alguém tremendo de vergonha. Seus hábitos formam um lastro que estabiliza amigos quando suas águas sobem. Isso não é heroísmo teatral. É a coragem lenta e teimosa de pessoas que andam com Deus quando a terra está corrompida. Então tome seu lugar na história. Levante a primeira viga. Fale a primeira oração. Faça a primeira ligação que você tem evitado. Encha seus dias com o tipo de obediência que pode flutuar. E quando a tempestade vier, como as tempestades sempre vêm, você descobrirá que a aliança de Deus não é uma ideia. É uma presença que se lembra de você, o carrega e o traz para a terra nova. Uma oração final para praticantes da palavra. Senhor da justiça e misericórdia, ensina-me a construir o que preserva a vida. Inclina meus desejos de volta para teu bem. Dá-me coragem para estabelecer limites santos, paciência para trabalhar antes da chuva e amor para fazer espaço para outros no vaso de minha obediência. Lembra-te de mim, como te lembraste de Noé, e carrega-me, e aqueles que confiaste a mim, seguramente através das águas. Amém. Se esta jornada através de Gênesis 6 despertou algo em você, não deixe que se desvaneça. Pressione curtir para fortalecer o sinal, inscreva-se para se juntar a este círculo crescente de exploradores e ative o sininho para não perder o próximo capítulo desta série. Compartilhe este episódio com alguém que precisa de uma palavra firme na tempestade. E nos conte nos comentários. Que anarca você está construindo agora? Que ato diário de obediência está preservando vida ao seu redor? Sua voz importa aqui. Até o próximo capítulo. Caminhe com coragem. Caminhe com sabedoria. E mantenha seu coração desperto para a palavra.